Será que tá gravando? Gravação pendente. Eu estou gravando. Pessoal, então a gente começa hoje a falar sobre a procuração, tá? Eu vou desativar minha câmera para não dar interferência. E agora a gente começa... Será que desativou a câmera? Acho que sim. Aqui, tá? Pessoal, então a procuração, né, o texto que a gente vai falar hoje, ele é um texto mais simples, a partir da semana, não aqui vem a outra, né, a gente vai para a petição inicial, que ela é um pouco mais complexa, mas a nossa procuração, como eu falei, é um texto simples, tá, que tem uma estrutura prevista, mas sem normas obrigatórias, tá? Semana passada, a gente viu o ofício que ele tinha, as margens específicas, o tamanho da fonte, o espaçamento e coisa do tipo. Na procuração, não tem nenhum documento oficial que diz como, tá? Da parte formal, né, da formatação, ela tem que ser redigida. Mas tem, assim, a estrutura prevista, que eu vou passar para vocês hoje, que a gente vai fazer a procuração. E, além disso, algumas normas de formatação mesmo, da letra, da margem, coisa do tipo, tá? Por exemplo, fonte, a gente sempre acaba indo para as três principais, assim, de documentos oficiais, que vai ser a Arial, né, que é essa que eu estou usando, a Times New Roman e a Calibri, não sei como fala, né? Eu falo Calibri, mas tem gente que fala Calibre, que foi a do ofício, tá? Uma coisa, por exemplo, que eu vou sugerir para vocês é nunca escrever, que é meio até piadinha que as pessoas fazem, documentos oficiais e importantes em comissões, tá? Então, essa letra aqui, gente, cadê a comic? Que é muito bonitinha, não é para usá-la para fazer esses documentos oficiais, tá? Por que não? Porque as pessoas falam que é letra de criancinha, tipo essa, tá? Óbvio que vocês não vão usar essa, mas só para lembrar que a Comic Sans, ela já é até meio tida como... Aqui faltou uma vírgula. Como letra de trabalho infantil e coisa do tipo. Trabalho infantil de escola, não trabalho escravo infantil, tá? Então, nunca escrever com essa daqui, porque ela tem essa estrutura bonitinha e coisa do tipo, não é própria para documentos oficiais. Então, usar as principais, tá? Deixa eu colocar aqui já as fontes. Arial, a Times New Roman e Calibri, ou Calibre, tá? Então, não vamos escrever aqui com a Comic, certo? Pessoal, e aí, falando da procuração, né? Onde que a gente tem informações sobre a procuração, né? Para que ela serve e coisa do tipo. Eu já falei para vocês há 2 semanas, no novo CPC de 2015. E aí, no CPC de 2015, eu copiei e colei uma parte aqui, que no capítulo 3º tem a definição dos procuradores, tá? Quem são os procuradores? Os representantes legais de uma pessoa no processo judicial, de um civil, tá? Nesse processo judicial ou em qualquer processo que envolva justiça, não num processo que está sendo processado propriamente dito, tá? E aí, então, a gente tem aqui, a partir do artigo 103 até o artigo 107, determinações em relação a essa procuração e a esse procurador, no caso, tá? Vou grifar as partes mais importantes, mas assim, coisas óbvias, certo? Que a parte, né, no caso, o cidadão aqui, vai ser representado, obviamente, por um advogado que vai estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você precisa ter um advogado que seja advogado regulamentado aqui pela ordem, certo? Quando a pessoa, no caso vocês, quando se tornarem advogados, vocês mesmos podem postular, né, em causa própria. Então, eu não sei se vocês lembram, se tiver habilitação legal. Então, se você quiser se autodefender em algum processo, você pode. Naquele caso, não sei se vocês vão lembrar, também não sei dizer se faz muito ou pouco tempo, que para mim foi ontem, mas enfim, da Mércia Nakashima. Quem lembra dessa mulher que era uma advogada também em São Paulo, japonesa, super bonita, que o ex-marido matou e jogou o carro com ela dentro em alguma das represas em São Paulo? Foi um caso, o julgamento foi público, passou na televisão e coisa do tipo. O
assassino, no caso o ex-marido dela, era advogado, né? E ele postulou em causa própria. Ele mesmo se defendeu e, lógico, né, ele foi condenado porque milhares de provas contra ele, coisa do tipo, e aí ele foi condenado a estar preso, tá? Mas é um caso aí que ficou famoso porque na hora de apresentar o advogado, ele se auto-apresentou e todo mundo ficou, nossa, tipo, ele vai fazer isso com ele mesmo, não sei o quê. E aí ficou famosinho ali naquele momento, eu lembro, né, da discussãozinha, porque ele foi corajoso demais de se defender, tá? Duvido que alguém também quisesse defendê-lo, né? Porque ela era uma super advogada famosa, coisa do tipo. Então, as pessoas, dificilmente alguém ia querer defendê-lo, tá? E aí ele, então, postulou em causa própria, certo? Pulando esse daqui, vamos para as partes mais interessantes. Aqui, ó. O advogado deverá, independente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias. Tá? Então, você assumiu ali uma defesa, por exemplo, então você foi processado, certo? E você precisa escrever uma contestação ali para se defender. A gente vai ver tanto a petição inicial quanto a contestação, você precisa de um advogado. A partir do momento que você tem um advogado, a partir do momento que você foi citado ali, né? Então você recebe o papelzinho, você está sendo processado, você precisa apresentar esse advogado, né? Você precisa ter o advogado para ele poder acessar esse processo, certo? Para ele poder acessar o processo, ele precisa falar em seu nome e por isso você precisa dar para ele uma procuração assinada por você, falando: você é meu advogado e você pode, né, aí me defender e mexer, aí fuçar minha vida para me defender, tá? Então tem esse prazo de 15 dias aí a partir do momento que você foi citado para ter um advogado que se apresente com uma procuração sua, tá? Assinada por você, colocando como o seu advogado, seu representante legal, tá? Parte importante, gente, o artigo 105, que é o que mais chama atenção, e é sobre ele depois que a gente vai trabalhar. Mas olha só o que ele determina. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, então a gente vai, deixa eu parar isso aqui. Vamos ver tanto a petição pública quanto a petição, perdão, a procuração, tanto a pública quanto a particular, tá? Assinada pela parte, habilita o advogado a fazer o quê? Praticar todos os atos do processo, certo? Então, quando a gente fala todos os atos do processo, é aquela expressão, o que eu fiz? Ah, não, deu certo. É aquela expressão de plenos poderes, tá? Eu concedo plenos poderes. O que são os plenos poderes? Todos os atos do processo, exceto esses aqui. Receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito. Grifei tudo. Sobre posse e fundação, receber da quitação, a gente já fala cada um desses, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica. Então, essa cláusula específica aqui vai aparecer também na procuração, quando falamos de poderes específicos, tá? Então, esses poderes específicos, se você quiser que o seu advogado tenha permissão para fazer alguma dessas coisas, foi. Então, receber da quitação e coisa do tipo, você precisa especificar na procuração algum desses poderes, ou todos, tá? Ou um só especificamente que você queira. Então, isso aqui precisa estar declarado na procuração, no texto da procuração, tá? Então, a procuração ela pode ser digitada, assinada digitalmente na forma da lei. Isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui é uma coisa que muita gente erra em prova, tá? A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na ordem e o endereço completo, tá? Então, endereço completo ou do advogado ou do escritório, coisa do tipo, mas precisa ter presente também, tá? Outra coisa que recomendo essa aqui, que acabou não saindo no texto, no CPC, mas no próprio CPC, quando a gente fala da petição inicial, aparece, é obrigatório ter, então recomenda-se colocar também na procuração, é o e-mail de ambas as partes. Tá? Então, o e-mail, né, do outorgante, que é o réu aí, o que vai ser representado, e do outorgado, que é o representante aí.
tá? Então, lembrem-se disso, de sempre colocar o e-mail, embora por lei aqui no CPC não esteja especificado, na petição por lei está especificado que você precisa sim colocar o seu e-mail, tá? Então, já que lá precisa, põe e-mail aqui também, tá? Se o outorgado integrar a sociedade de advogados, também deverá conter o nome dessa. Então, se for uma associação, você coloca o nome da associação, tá? E o número de registro da associação, então, no caso aqui, o escritório, e endereço completo, tá? E aqui, quando o advogado vai postular na causa própria, tá? O que ele precisa fazer? Declarar sempre na petição inicial ou na contestação esses dados, tá? O endereço, o número de inscrição e o nome da sociedade de que ele participa, para receber essas intimações. Comunicar sempre que houver mudança de endereço. Pessoal, e sempre que vocês forem fazer, né, vocês tiverem parte aí em algum processo judicial, tanto como vítima, quanto na parte de acusação, vocês forem acusados, espero que não, mas vai que, lembrem-se sempre de, caso vocês mudem de endereço, ligar para o cartório, para o fórum, provavelmente vai ser um fórum, né, e falar que vocês mudaram de endereço, tá? Fica bem mais fácil a vida de todo mundo, certo? Aí o seu advogado diz cumprir o que está disposto, tudo mais. E aí, essa parte é importante também, então eu grifei e pus em negrito 105, agora o artigo 107, tá? Então, o que o advogado, a partir do momento em que ele tem os plenos poderes, o que ele pode fazer, certo? Então, vamos lá. Examinar em cartórios de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Ele está aqui falando tudo que os advogados podem fazer, tá? Requerer como procurador vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Então, a partir do momento que entregou, lá depois daqueles 15 dias que ele entregou a procuração, falando agora representa essa pessoa, tem os 5 dias para ir lá e pedir, né, para ver quaisquer processos. Depois pode retirar dos autos pelo prazo legal, sempre que couber falar pela determinação do juiz, os casos previstos em lei, tá? E aí, falando o que acontece, né, com o advogado a partir do momento em que ele aparece como procurador. Quando ele recebe, né, ele tem que assinar aí o livro, documento próprio, e essa é a parte mais importante. O resto a gente deixa aqui, não cabe tanto mais na procuração, certo? Só isso aqui só para dar uma introdução, então, à procuração. Como vocês podem ver, em nenhum momento falou-se, né, da parte formal, o espaçamento de linha, coisa do tipo, por isso que a gente vai fazer uma modelo. Mas, por exemplo, tem escritórios que já tem um modelo particular deles, a fonte que eles mesmos usam, né? Já por uma questão de estilo, de representação ali, coisa do tipo, não tá errado, tá? Mas é sempre bom ter em mente uma estruturazinha específica aí, pelo menos para vocês começarem, antes de criarem um estilo próprio de procuração aí, tá? Pessoal, e aí, como eu falei, então, a gente tem a procuração sendo feita, né, para todas essas funções, e aí nós vimos que temos a procuração pública e a procuração particular, tá? A procuração particular é a mais comum que a gente faz, tá? A procuração particular, na verdade, é a de sempre, certo? Ela é redigida pelo próprio outorgante, tá? Então, lembrando que o outorgante é quem, oh meu Deus, quem vai passar os poderes pro advogado, certo? E com firma reconhecida por ele, tá? Tem casos que não precisa dessa firma reconhecida, mas a maior parte das vezes essa firma ela precisa ser reconhecida, mas não precisa ser a pessoa que assinou a procuração que foi no cartório reconhecer. Qualquer um pode reconhecer firma
por essa pessoa, tá? Então, a procuração particular, ela é a basicona aí que todo mundo faz, a maior parte das vezes, tá? E aí a gente tem, em contrapartida, de instrumento público, que é a procuração pública. Para que serve essa procuração pública, né? Ela vai ser exigida, talvez, nos autos do processo. Então, dependendo do processo, o juiz exige uma procuração pública, tá? Por medidas de segurança, a maior parte das vezes. Ou então, ela é exigida, tá? Muitas vezes por bancos, tá? Instituições bancárias, também por uma questão de segurança. Olha que bonitinho, fazer uma habilitação em casamento, tá? Então, você vai casar e você não pode ir no seu casamento. E você precisa que um advogado vá no seu lugar, um representante vá no seu lugar. Você vai no cartório, faz essa procuração pública e aí a pessoa pode ir lá, entre aspas, casar por você. Sei lá, se você tá preso, por exemplo, coisa desse tipo, tá? E o terceiro, que é o que mais interessa a gente, essa procuração pública ela vai ser obrigatória, né, necessária, em casos em que o outorgante não puder assinar documentos. E aí, quais são os casos em que esse outorgante não pode assinar documentos? Vão ser, né, principalmente analfabetos e deficientes visuais, tá? E aí, qual que é a grande diferença da procuração pública da procuração particular? Por que ela é pública, né? Deixa eu colocar aqui. É pública porque precisa ser redigida em cartório e reconhecida nesse mesmo cartório. Então, você faz ela em juízo, tá? Você vai lá e aí a pessoa que está no cartório vê que é você mesmo. Então, você é analfabeto, você é deficiente visual, acompanhado do seu advogado, vai no cartório e fala: eu vim redigir aqui uma procuração pública para passar poderes aqui para o meu advogado. E aí, essa pessoa tá lá em juízo, assina, e aí essa procuração ela tá feita, tá? Ou então em casos específicos que o juiz vai exigir a procuração pública, certo? Então, a característica dela é que ela tem que ser redigida no cartório, próprio punho, tá? Ali na frente, ou impressa, mas ali na frente também, para o cara ver que é você mesmo que está fazendo, porque ninguém vai estar roubando os seus direitos. Não tem um advogado que de repente vai lá e vai roubar o seu nome, sei lá, tá? E coisa desse tipo. Então, a pública ela é especial, né, e necessária por conta desse momento. E aí a gente falou também, acabei de falar lá em cima, a gente falou dessa procuração pública e particular, falamos de plenos poderes e poderes especiais, tá? As pessoas falam poderes especiais ou específicos, eu prefiro o termo poderes especiais. Quais são os poderes especiais que apareceram lá em cima? E aí eu já explico. Receber citação, confessar, que legal alguém confessar por você, desistir, renunciar, transigir, firmar compromisso, receber quitação, dar e aí assinar ainda a declaração de hipossuficiência, certo? Pessoal, receber citação, receber comunicado, né? Receber comunicado da justiça em nome do outorgante, tá? Então, né, aquela situação, o oficial de justiça vem na porta da sua casa e aí você só é considerado, sei lá, ciente do seu processo e coisa do tipo a partir do momento que você recebeu esse comunicado, você foi citado. Não necessariamente a partir do momento em que você tem os poderes especiais, deixa eu colocar aqui, tá, os poderes para não confundir quem for ver depois, só os poderes especiais. Se você não puder, né,
A partir disso, o seu advogado ali que está te representando pode receber esse comunicado no seu lugar, tá? Pessoal, confessar, olha que legal, o advogado, né, pode admitir fatos sobre o processo no seu lugar, tá? Então, você confia tanto no seu advogado que ele vai confessar por você. E aí ele pode, a partir do momento que você confere a ele esses poderes por meio da procuração, certo? Desistir, o advogado pode desistir do processo, tá? Então, no caso aqui, você é o emissor desse processo, né? Você que está processando alguém. Seu advogado pode simplesmente desistir, né? Falar, vamos parar com isso e tal, vai lá e retire, desfaz esse processo e tudo mais. Então, quando você dá esses poderes especiais para o advogado, ele pode fazer isso, tá? Renunciar seria, né? O advogado pode renunciar a alguma coisa, a algum direito relacionado relacionado ao processo. Uma forma aí, tipo uma ação de despejo, coisa desse tipo, tá? Transigir seria que o advogado pode fazer um acordo ali entre as partes no seu nome. Você não precisa estar presente, né? O seu advogado pode ir lá e aceitar um acordo e coisa do tipo. Firmar compromisso, mesma coisa. Pessoal, perdão. Aqui o advogado pode, não é só fazer um acordo, pode negociar para fazer um acordo, tá? Então ele pode propor o firmar compromisso, que é aí que ele pode fazer o acordo de fato, tá? Então ele transige, né, quando ele faz aí a transação, vamos colocar dessa forma, né? Ele levanta a proposta, aceita as medidas desse acordo e coisa do tipo, e não. E quando ele firma o compromisso é porque ele aceitou de fato, tá? E aí eles selam esse acordo aí. Receber quitação seria receber a notificação de que o que estava sendo devido, né, que a pessoa estava devendo, foi pago, tá? Então ele aceita, né? Ele confirma que você já recebeu aquele dinheiro e você dá a quitação, você é o contrário, tá? Você afirma que já foi feito o que era exigido pela outra parte, tá? Então fala aqui, né? Aqui seria ele já me pagou, aqui seria eu já paguei, tá? E a declaração de hipossuficiência, né? O que seria a declaração de hipodeficiência? É a declaração de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Então, vocês sabem, a gente vai ver isso, que numa petição inicial, às vezes, né, dependendo da condição da pessoa, ela pode começar a petição afirmando que ela não tem condições financeiras para arcar com essas despesas, e aí, né, levanta isso, joga isso para o Estado, e aí o advogado, nesse caso, quando ele tem essa procuração com esses poderes especiais na mão dele, ele pode fazer essa declaração pela pessoa que ele representa, tá? Pessoal, a princípio, basicamente, o ideal, né, o que precisa ser sabido é isso daqui em relação à procuração, e agora a gente vai ver a estrutura dela propriamente dita, tá? Nossa, lá do meio ainda, ainda tem que falar bastante, tá? Pessoal, e aí nós temos, então, a própria procuração, tá? Que é chamada de procuração ad judicia, tá? Então, a procuração ad judicia, né? Já falei para vocês que esse C, ele tem som de que, no caso, deixa eu baixar aqui para ficar mais bonitinho. Seria essa procuração que passa poderes, essa procuração judicial aqui. Lembrando, o que precisa ter, tá?
que compõe a procuração, então? A informação de que se trata de uma procuração. E aí, como eu falei, né, como a gente não tem uma estrutura específica, pode ser só escrito no centro da folha procuração, tá? Ou então um texto que começa falando esta presente procuração, coisa do tipo, tá? Como que a gente passa essa informação? Vou dar uma sugestão de frase aqui, depois na hora que a gente for escrever a procuração, a gente, né, a gente coloca ela ali no meio, que pode afirmar o seguinte: pelo presente instrumento particular, no caso, for uma procuração particular, né, coloca particular, ou pelo presente instrumento público, se for aquele feito no cartório, de mandato por mim abaixo assinado ou por mim abaixo firmado, né? Declaro. 2 pontos, tá? E aí o que vai ter que aparecer? Os dados do outorgante, os dados do outorgado, outorgado, os poderes, tá? E os poderes específicos, ou os poderes, como eu falei, especiais, certo? E aí, aparece tudo isso. Aí, no fim, ainda temos local. Ai, meu Deus. Local e data, certo? Assinatura do outorgante, tá? Então, quem precisa firmar aqui é o outorgante, é quem está fazendo essa petição. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de falar, mas eu vou mencionar aqui, o prazo de validade, tá? Uma procuração não tem validade, o prazo dela não existe, tá? Então, ela dura para sempre, se não houver indicação desse prazo de validade. É lógico que, né, muitas vezes a procuração ela é usada pelo seu advogado ali enquanto dura aquele processo, depois acaba o processo, é lógico que ele não vai, né, segurar ali a sua procuração na mão dele para fazer outras coisas, a gente espera isso, tá? Então, aqui no caso, nesse prazo de validade, se você quiser conferir um prazo de validade para aquela procuração, ele precisa ser indicado, tá? Senão ele é para sempre. Lógico que instituições públicas, tipo INSS, bancos e coisas do tipo, dificilmente eles sempre pedem procurações atualizadas, eles não aceitam coisa de mais de 1 ano, tá? Então, se você for chegar lá com uma procuração de 10 anos atrás, vai falar, não, eu quero uma nova, tá? Então, essas instituições maiores, assim, elas sempre pedem, né, procurações atualizadas, menores, assim, aí pode durar para sempre. Dificilmente alguém vai usar isso contra você, mas mesmo assim, tá? Então, o prazo de validade precisa estar indicado em algum lugar, tá? Do documento. E aí, no caso, o melhor lugar mesmo é esse aqui, prazo de validade 2 pontos, e aí você indica o prazo de validade ali, ou então o mês e o ano, então, sei lá, junho de 2022, é Copa do Mundo, será? Ou a Copa do Mundo vai ser no final? Já tô ansiosa, tá? Mas enfim, só para vocês entenderem isso daqui. Geralmente, então, é aqui no final, antes do local e data, tá? Pessoal outorgante, a pessoa, então, que vai ser representada. O que a gente precisa? Nome e sobrenome dessa pessoa, nacionalidade, estado civil, profissão, o RG, né, portador da carteira ou do documento, vou colocar do documento, de identidade, número, aí o RG, tá? CPF X também, cidade, endereço, vamos colocar assim, depois a gente monta o texto, mas endereço, né, aí o número da casa, bairro, tudo aquilo, cidade, estado, e-mail, tá? Ou então e-mail no texto ele vai aparecer, né, com o termo endereço eletrônico,
São essas as informações do outorgante. As informações do outorgado que a gente precisa, as mesmas, tá? Aqui a princípio. Deixa eu colocar aqui. Nome, sobrenome, estado civil, profissão, só que aqui não vai estar escrito profissão, né? Vai ter aqui portador do RG, também não vai ter o RG. Peraí, gente, deixa eu apagar isso aqui que eu me perdi. Aqui. Estado civil, advogado inscrito na ordem. E aí coloca o número, aí o endereço, o número da casa, o número do escritório aqui no caso, tá? E o endereço eletrônico. Então, os mesmos dados. Número do escritório, tal. E aí vocês podem ver, gente, que não tem telefone, tá? Antigamente colocava-se telefone, hoje em dia a gente não coloca mais o telefone por uma questão até de segurança, tá? Como essa procuração depois, se o processo ele não for, né, em segredo de justiça, fica aberto lá e aí para você receber telefonemas aleatórios X fica fácil, tá? Então antigamente colocava-se, né? Tinha essa ingenuidade aí, hoje em dia já não se coloca, tá? Os poderes aqui a gente vai, né, elencar quais são, ou eu posso falar, né, plenos poderes, para o foro em geral, vou colocar assim, para o foro em geral, certo? E aí continua, a gente já vai montar o texto. E os poderes específicos, tais como tal. Prazo de validade, local e data, tá? Então, Jaú, 3 de setembro de 2020, tá? E aí, assinatura aqui. Gente, alguma dúvida disso aqui? Não deve ter, porque é fácil. E agora a gente vai escrever a nossa petição, a nossa procuração, tá? O que eu vou falar? Deixa eu pulei muita linha aqui, mas vamos manter o seguinte. Qual que vai ser a estrutura da procuração formal, tá? Que vamos utilizar. Nessa daqui, aí é legal vocês usarem essas nos que vocês forem fazer no início de carreira e coisa do tipo, ou também não é necessário. Mas geralmente fonte Arial ou a Times, vamos fazer em Arial, tá? Tamanho 12, certo? Justificado, praticamente norma da OBNT, tá, gente? Só vai mudar a margem. O espaçamento pode ser simples, tá? Então, ao invés de fazer aqueles 1,5, a gente vai fazer de 1 só, tá? 1 centímetro. E aí as margens é que mudam, tá? O que a gente vai ter de margem? Superior 3 centímetros, inferior 2 centímetros, esquerda 4 centímetros, direita 2 centímetros, tá? Para escrever. E aí, elementos em destaque em negrito, tá? O que são os elementos em destaque? Essas informações aqui. O outorgante, o outorgado, aí os termos específicos, plenos poderes, os poderes específicos especiais, aqui em negrito, tá? Então não tem necessidade de destacar tudo, certo? Só assim, o destaque aqui no caso, na procuração, né, ela não é assim, vamos destacar a informação mais importante. O propósito do destaque nesse tipo de texto seria a organização das informações, tá? Então, para ficar mais fácil da pessoa que está lendo aquilo achar essas informações mais importantes, tá? Então, importantes aqui. Então, você quer saber o nome da pessoa? Procura lá o outorgante, nome do advogado, outorgado e derivados, tá? Vamos ver aqui, gente, só para vocês verem como que fica, tá? E aí, a gente continua. Peraí. Margens personalizadas. Cadê esse negócio? Abriu? Abriu. Superior, que nem eu falei, 3. Por que esse negócio tá tremendo? Eu não tô entendendo. Esquerda, 4. Inferior, 2. Direita. Eu pus 3, né? 3 é 2. 2. Ok.
Clicou? Clicou. Vamos começar aqui embaixo, então, na próxima folha. E aí escreve, então, centralizado aqui, essa parte, página inicial, centraliza procuração, tá? Escrevi isso daqui. Desço meu texto, e agora eu vou para a margem, tá? E aí aquele texto que eu tinha falado, pelo presente instrumento particular de mandato por mim abaixo assinado, declaro, 2 pontos, pula uma linha, outor, vou pôr em letra maiúscula, outorgante. Aí, Isabela, vou pôr meu sobrenome, tira o negrito aqui. Isabela Unterrichter Restental, brasileira, solteira, professora, portadora de carteira de identidade, RG número, vários, inscrita no CPF número, mais um monte, residente e domiciliada na rua Manuel Telo, blá, 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 é o X aqui, rua, número 120, alguma coisa que eu não decorei meu endereço ainda, bairro Paraty, CEP, esqueci de pôr lá em cima na explicação o CEP, tá, gente? CEP, também não decorei, Jaú, São Paulo, endereço eletrônico, @hotmail.com. Pessoal, então aqui são dicas da linguagem, tá? Não precisa ser sempre assim, mas só para vocês saberem. Constituo e nomeio o seguinte procurador. Aí vai ser meu advogado. 2 pontos. Outorgado. Foi. Então, doutor, tal pessoa, mesmas informações, brasileiro, casado, advogado, óbvio, tá? Aí vem a informação, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número tal, 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 profissional, com escritório localizado na rua tal, aí todo o endereço completo, tá, gente? Vou colocar aqui pra gente não perder tempo. Desse endereço completo e endereço eletrônico advogado @yahoo, alguém usa Yahoo ainda? Acho que não, né? .com.br, e aí eu coloco objeto dessa procuração. Para que serve essa procuração? A gente vai colocar isso aqui em cima, né? Onde é que? Outorgante, outorgados, poderes. Aqui eu esqueci de colocar. Lá para baixo. Objeto, tá? Qual seria o objeto dessa procuração, então? Representar o outorgante promovendo a defesa de seus direitos e interesses, concedendo-lhe poderes para propor e exercer plenos poderes, tá?
Aqui eu podia pelos poderes e poderes específicos. Vou colocar, porque esse meu aqui, eu quero que ele faça as duas coisas para mim, tá? Aí eu venho. Poderes. Então, declarei já que ele pode fazer isso. Agora eu preciso determinar. Por este presente documento de procuração constituo meus... deixa eu ver. Constituo meus, não. Concedo a meu procurador acima firmado poderes inerentes da cláusula adjudicia, tá? Então, a cláusula judicial como um todo, para o foro em geral, podendo, portanto, promover quaisquer medidas por lei permitidas, tá? E aí eu podia até falar quais que eu queria, mas como eu já falei que são plenos poderes, falei que é pela lei ali no artigo 105 do CPC, tá subentendido aqui, que é isso, tá? Só que nesse aqui eu quero conceder poderes específicos. Então, poderes específicos, o que eu vou chegar e vou colocar aqui? A presente procuração concede ao advogado outorgado poderes especiais para receber, aí tudo aquilo que eu já podia, tá? Receber citação, confessar, todas aquelas que eu listei. Reconhecer a procedência do pedido, e aí eu podia colocar várias outras, mas eu vou colocar, quero só essas aqui, tá? E aí eu podia aqui continuar com os demais poderes, tá? Com os demais poderes que o advogado podia ter. E aí, se eu quiser todos eles, eu só coloco nos poderes específicos declarados no artigo 105 da Lei 13.105 de 2015, que é o novo CPC, tá? E aí eu vou colocar aqui a minha validade, tá? Validade da presente procuração. E aí, na verdade, as pessoas dificilmente põem a validade, porque a gente nunca sabe quanto tempo vai durar um processo, tá, gente? Vocês viram que do Palácio lá que saiu ontem, né? Depois de 100 e tantos anos, foi decretado que o Palácio é da União. Gente, se a gente for ficar dependendo dessas coisas, a gente vai morrer e não vai ter nada, tá? Mas validade da presente procuração, eu quero colocar abril de 2022. Jaú, São Paulo. Hoje é dia 3 de setembro de 2020. E aí, assinatura e tudo mais. Isso aqui eu posso deixar em negrito para deixar mais bonitinho. Vou selecionar isso aqui, deixa justificado. E fica interessante, só isso aqui vai no centro, dá maior espaçamento, tá? Então, pula uma linha aqui, pula uma linha aqui, pula a linha aqui. Vou pulando linhas até o final, tá? E assim, vou até diminuir para vocês verem como ficou a nossa procuração, tá? Então, ela tá assim. Essas normas que eu falei da margem, precisam ser essas? Não, mas geralmente são, tá? Ficou muito afastado aqui, vamos mudar. Vamos colocar 3 centímetros também daqui, para ficar mais bonitinho, tá? Cadê? Pulou para cá.
E aí ficou assim, 3, 3, 2 e 2, certo? E aqui no fim, né, lógico, nome e assinatura, tá? Essa é a minha procuração, então deixei meu advogado fazer o que ele quiser, na verdade. Pessoal, vocês vão observar que não tem parágrafo, tá? Até podia aqui fazer em forma de parágrafos, mas não tem necessidade na procuração da gente seguir essa estrutura de parágrafos, tá? O que importa mais é, na verdade, essas informações mesmo que você está deixando, o que você está deixando, o que você não está deixando esse advogado fazer. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa, porque eu tô aqui falando sozinha um tempão. O cara... Não, só isso. Então a gravação está sendo iniciada. Pessoal, eu vou falar... Daqui a pouco, se alguém tiver dúvida, vocês falam. Eu vou só passar os trabalhos, então, explicar como vai funcionar na semana que vem, certo? Porque esses trabalhos, então, lembra, eu tinha falado, talvez eu fosse passar para vocês entregarem hoje, em grupos e coisa do tipo, a gente não vai mais fazer, né? Não foi para hoje. Semana que vem, então, a gente tem mais 2 trabalhos ainda para fazer nesse bimestre, tá? Que vai ser o ofício e que vai ser essa procuração. Em grupos de até 4 alunos, tá? Quem quiser fazer sozinho não tem problema. Se vocês forem fazer em grupos, gente, não precisa todo mundo do grupo postar no portal. Pode ser uma pessoa só do grupo, mas no arquivo escreve o nome de todo mundo, pelo amor de Deus, que semestre passado eu tive que ficar correndo atrás de gente que não estava com nome em lugar nenhum, e na verdade, né, estava no grupo tal. Então, por favor, coloquem o nome de todos os amigos aí no trabalho, tá? Porque fica mais fácil depois para eu corrigir, porque senão é capaz de ter gente que ficar sem nota e não é minha intenção, tá? Que vai ser então? Eu passo essa proposta de trabalho hoje, vou digitar ela aqui já para vocês. Na semana que vem, eu vou ficar online. Vocês podem, nesse momento da aula da semana que vem, usar para fazer esses trabalhos para não tomar tempo no final de semana, tá? É o que a gente faria na aula presencial. E aí, como é produção de texto, é um momento, né, que sei lá, o grupo, os 4 podem estar online agora, então os 4 se juntam e fazem esse trabalho junto, né, e posta até o final da aula, tá? Então, na verdade, a gente não vai postar até o final da aula, vai postar na outra semana, por questão de conexão, que ninguém é obrigado a estar com o tempo e a conexão funcionando, tá? Mas na aula da semana que vem ela fica reservada para produção escrita propriamente dita. Deixa eu colocar aqui as orientações do trabalho, então. Então, vocês vão entregar 2 arquivos diferentes, eu vou abrir 2 espaços no portal, tá? Mas vai ser aí uma coisa que vocês vão fazer juntos, tá? Então, 2 trabalhos para o dia 17 de setembro, tá? Vou colocar aqui, na aula de 10 de setembro. Teremos aqui momento para reunião, deixa eu enfatizar, a distância, que vai, vocês vão tomando vocês se juntarem. Sei que vocês não vão, mas sempre pode dar margem aí a alguma discussão, tá? Para a realização das atividades, certo? Então não precisa entrar todo mundo no Teams aqui, mas eu vou estar aqui no mesmo horário da aula para tirar dúvidas enquanto vocês estão fazendo. É mais fácil, tá, gente? Do que depois, de última hora, de domingo à noite, vocês terem que fazer atividade, tá? Aproveita que a gente vai ter esse tempinho e vocês ficam juntos comigo aqui fazendo essas atividades, tá bom? Reunião à distância, beleza. Então, e no dia 17 de setembro, deixa eu colocar aqui, dia 17 de setembro, prazo para a entrega até as 23h59, tá? Pessoal, e tenta entregar tipo 23h30 para não fechar o portal. Tem gente que passa por esse sufoco ainda depois. Aí eu recebo as tais das mensagens, Francisco, às 3 da manhã. Mentira, não são 3 da manhã, mas 00:02, professora não foi o negócio porque passou o prazo, tá? Então, façam aí um pouco antes, tá? E aí as propostas das atividades, tá? Lembrando, então, grupos de 4 alunos,
certo? E aí eu vou aproveitar o Setembro Amarelo para passar só o ofício, ele vai ter a ver com o Setembro Amarelo, porque eu acho importante a gente discutir isso, tá, gente? Não sei se eu sou a louca da depressão, mas eu acho muito importante vocês pensarem sobre isso também, tá? Todos, não só as pessoas que têm depressão, mas quem não tem também, tá? Então, o ofício aqui, o que vai ser? Em nome de uma instituição, certo? Não vai ser um ofício, vai ser um memorando, perdão. Em nome de uma instituição, redigir... Não vai ser um memorando nada, vai ser um ofício, gente. Tô chapando. Ofício. Redigir um ofício sugerindo à Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Direitos Humanos, ou a que vocês acham que tem mais a ver, uma campanha sobre sobre a conscientização e prevenção ao suicídio, levando em consideração o Setembro Amarelo, tá? Então, aí vocês vão sugerir, vai ser livre, tá, gente? Essa campanha vocês podem dar sugestões, só falar que precisa ter, ou então onde ela pode ser feita, quem deve se responsabilizar. Se quiser fazer um textinho introdutório falando, considerando que a gente teve um aumento de tantos por cento nos casos de suicídio no mundo, sobretudo na pandemia, então pode fazer, tá? Isso aqui vai ficar um termo mais livre para vocês, certo? Então, vocês escolham aí no grupo como vocês vão querer fazer. E vocês vão ter o trabalho também de redigir a procuração com base nessa daqui. Então, gente, é fácil, na verdade, o trabalho da procuração, tá? Vocês vão escrever uma procuração em nome de um dos integrantes do grupo como outorgante, certo? Dando poderes para outro integrante do grupo, certo? Como outorgado. Então, algum de vocês já vai ser advogado no trabalho da semana que vem, tá? Como outorgado, concedendo poderes. Só pra vocês redigirem essa procuração bonitinha, tá? Gente, tô falando o nome de vocês, mas vocês não precisam no trabalho, não sei que vocês queiram, mas vocês não precisam colocar o RG, o endereço, o e-mail de vocês de verdade, tá? É só para vocês familiarizarem com a estrutura propriamente dita, tá? Redigir essa procuração e aí vai ficar para postar para o dia 17 de setembro, às 23h59, tá? Grupos de 4 alunos. Pessoal, e mais uma coisa. Vai ser os mesmos grupos, tá? Mas aqui a procuração, escolham pessoas que vão estar com vocês até o final do semestre, porque agora os próximos trabalhos vão ser com base nesse grupo aqui, tá? Então, escolham bem os amiguinhos aí para formar esses grupos de 4, certo? 4 alunos, porque aí depois, para petição inicial, para contestação e para sentença, a gente vai usar esse mesmo grupo, tá? Então, deixa eu pegar, marcar isso aqui, vai. Escolher o grupo que será utilizado, não. Deixa eu mudar. O grupo escolhido será o mesmo até o final do ano. Certo? É isso, pessoal. Deixa eu voltar para vocês. Maria, vou disponibilizar esse arquivo. Pode deixar. Alguém tem alguma dúvida, gente? Deixa eu voltar para vocês, parar de compartilhar. Será que já parou de compartilhar? Acho que já. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer passar uma mensagem? Ou não? Porque se não, vocês estão dispensados.
Ai, pessoal, só uma coisa, rapidinho, que alguém ativou o microfone. Eu não sei se o negócio aqui, o Teams está gravando as aulas. Semana passada deu um rolo, essa semana não gravou a minha aula de segunda-feira. Vocês viram que eu coloquei aqui para gravar, mas eu não consegui disponibilizar o link depois. Eu fiquei sabendo que alguns professores também não conseguiram. Então eu vou tentar fazer, que nem eu fiz na semana passada, baixar o vídeo, aí eu gero o link e coloco no, né, compartilho o vídeo no YouTube e mando o link para vocês, tá? Não sei se vai dar certo, eu espero que dê, porque eu não sei o que aconteceu, que o Teams aqui tá super travado, os caras da TI estão tentando resolver e não deu certo por enquanto, tá? Até onde eu saiba. Mas aí, então, se não conseguir gravar, esse arquivo de todo mundo vai estar disponibilizado, tá? Lilian, você quer falar alguma coisa? Você tinha ativado o microfone. Sem dúvida, foi isso mesmo. Ah, então tá bom. Obrigada. Certinho, pessoal. Boa noite para vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês estão Professora, a bem? próxima aula vai ser para tirar dúvidas sobre esses dois trabalhos. Isso. Supostamente é o horário que vocês vão se juntar para fazer. Vocês não terem que levar trabalho para o final de semana, entendeu? E os dois têm o mesmo prazo de entrega. Os dois no mesmo prazo, pode ser? Sim. Se ficar muito em cima, aí a gente, né, se vocês não conseguirem, aí depois eu postergo mais uma semana. Mas acho que dá para fazer os dois com o mesmo prazo para 15 dias. Porque aí eu já fecho a nota do bimestre, entendeu? Imagina, Maria. Boa noite, até semana que vem. Pessoal, é isso então, vocês estão dispensados. Vão descansar. Semana passada estava frio, hoje está um calor. Professora, Obrigada, Oi, boa noite. boa noite, Lilian. pode ser de 2 pessoas ou 3? Se não der para formar 4? Claro que pode, até 4, Gabriel. Ah, Mas tá, pode, beleza. tá? Mas se você quiser fazer sozinho, você também pode. É que quando tem amiga é mais fácil, é aquela coisa, cada um faz uma parte, facilita. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Imagina. Podem ir então, queridos. Boa noite para vocês. Boa noite, meninos. O Francisco. Depois você tira satisfação com ele, Francisco. Vai saber do que ele tá falando, né? Nunca se sabe.